Jesus deixou uma ordem pra mim, e pra cumprir eu terei que renunciar meu próprio eu, minhas vontades, meu coração. Naquele dia que o véu se rasgou, o mundo tremeu e Jesus respirou, dando o brado, está consumado, e então se foi. Mas a esperança foi que Jesus voltaria, e Jesus voltou para dizer que o ID é verdade, para mostrar que a cruz valeu, deu sua vida pela humanidade. Jesus ressurgiu para a glória de Deus, para dizer que o ID é verdade, para mostrar que a cruz valeu, deu sua vida pela humanidade. Jesus ressurgiu para a glória de Deus. Naquele dia que o véu se rasgou, o mundo tremeu e Jesus respirou, dando o brado, está consumado, e então se foi. Mas a esperança foi que Jesus voltaria, e Jesus voltou para dizer que o ID é verdade, para mostrar que a cruz valeu, deu sua vida pela humanidade. Jesus ressurgiu para a glória de Deus, para dizer que o ID é verdade, para mostrar que a cruz valeu, deu sua vida pela humanidade. Jesus ressurgiu para a glória de Deus. Foi na cruz, meus pecados foram levados por Jesus. A cruz valeu. Hoje eu posso declarar que eu sou de Deus. Foi na cruz, meus pecados foram levados por Jesus. A cruz valeu. Hoje eu posso declarar que eu sou de Deus. Jesus vive,
capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 e 12. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixes, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Só tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que eu cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fale comigo. Estou ouvindo, falar comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, eu quero ouvir. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. A minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Olha o que Ele fala pra gente essa manhã. Estou contigo, ora não temas, te encoraja, vai em frente. Fique em pé se puder, adorando a Jesus. É a presença, é a glória do Senhor que eu anelo tão somente. Não há barreiras
não possa ultrapassar. Ah, Senhor, mas se estou fraco, oh, me esconda em tuas asas bem segura, me agasalha no teu manto de ternura, oh, me transportas como vento sobre o mar. Não, 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 não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. A minha alma chora, grita e implora. Não me deixe, Senhor. Estamos diante do trono, diante do trono. 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 Adorai aquele que é o Senhor. Estamos diante do trono, diante do trono. Estamos diante do trono, diante do trono. Adorai aquele que é o Senhor. Sua majestade cobre a terra, sua santidade envolve a igreja. Sua glória nos enche de poder, sua presença faz vencer todo aquele que é fiel. Ele é coroado e exaltado para sempre. Abre os 7 selos, ele é leão valente, ancião de dias com as honras celestiais. Ele é quem passeia por entre os castiçais. Abre o véu do templo e resplandece a sua glória. A maior beleza já surgida na história. Estamos diante do trono. Aleluia! Estamos diante do trono, diante do trono. Estamos diante do trono, diante do trono. Adorai aquele que é o Senhor. Sua majestade cobre a terra, sua santidade envolve a igreja.
é coroado e exaltado para sempre. Abre os 7 selos, ele é o leão valente, ancião de dias com as honras celestiais. Ele é quem passeia por entre os castiçais. Abre o véu do templo e resplandece a sua glória. A maior beleza já surgida na história. Estamos diante do trono. Ele é coroado e exaltado para sempre. Abre os 7 selos, ele é leão valente, ancião de dias com as honras celestiais. Ele é quem passeia por entre os castiçais. Abre o véu do templo e resplandece a sua glória. A maior beleza já surgida na história. Estamos diante, estamos diante, estamos diante do trono. Esta nossa canção, e enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. Coisas maravilhosas vão acontecer. Já aconteceu. Eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Ouça! Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Vem também ser abençoado, é só nele crer. Eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire, não se admire se ouvir. Você pode falar nesta manhã, você que não falou ainda. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou
a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos em um culto em que fazemos ou trazemos à memória a morte de Jesus, o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos aqui nesta manhã frutos do sangue de Jesus, do que Ele fez por nós. E nós vemos, portanto, nesse texto que nós lemos, um dos mais expressivos relatos da revelação que João tivera na ilha de Patmos. E observa-se que Jesus resolveu privilegiar João. Entendo por ser o mais íntimo dos íntimos, não é? Porque havia mais dois que eram íntimos também. Falo de Pedro e Tiago. Esses três gozavam de uma aproximação maior do que os demais discípulos. E isso a gente pode observar nos relatos dos evangelhos. A presença dos discípulos nos momentos importantes de Jesus. Nas horas que Jesus se dirigia ao Getsêmanis, é verdade que muitas vezes ele foi só, mas na maioria das ocasiões Jesus ele estava acompanhado de Pedro, Tiago e João. Eles também tiveram o privilégio de contemplar Jesus glorificado. Falo da transfiguração. Certo é que João ele é destacado. Inclusive, é chamado como o discípulo amado de Jesus. João, ele incomodava Roma. Ele trazia incômodos ao imperador romano Domiciano. A sua pregação, falando sobre a ressurreição de Jesus, o evangelho de autoridade que convocava os homens a se arrependerem, a aceitarem Jesus, esse Jesus que havia sido morto, mas ressuscitou. Domiciano, então, tentando matá-lo em alguns momentos, não conseguindo, devido à popularidade que João tinha pelas suas pregações, ele decidiu calar, e pensava ele que iria destruir João, enviando para a ilha de Patmos, que era uma espécie de prisão, para onde os romanos enviavam os seus inimigos. Há de se observar também, irmãos, que a ilha de Patmos era um lugar de sofrimento, e onde era impossível que alguém conseguisse fugir dali. O imperador, ele pensava que João e a mensagem do evangelho se encerrasse ali naquela ilha. E é interessante que o significado de Patmos é meu destruidor. Mas observamos e estamos aqui estudando a palavra do Senhor, que o destruidor não conseguiu destruir João. Jesus decidiu contrariar
todos os intentos malignos contra o apóstolo. Ele dá a honra de ser o arauto dos acontecimentos futuros, que daria ou indicaria o que iria acontecer com toda a terra e a humanidade. E é interessante que Domiciano tentou calar sua voz em Jerusalém, nas cercanias e outros lugares. Mas Domiciano não conseguiu o seu intento. Ele isolou João do convívio da sociedade, da população, que João longe. Mas ele cria uma situação maravilhosa para João. Porque enquanto João estava isolado da sociedade, ele estava cercado pela presença santa dos anjos do Senhor e do próprio Senhor. E aí, dentro disto que acontece com João, e não ser impedido de trazer aquilo que Deus queria, nós analisamos que ninguém, nenhuma criatura, nem circunstâncias, é capaz de impedir quando Deus quer falar. O isolamento de João, as agruras daquele ambiente hostil, por certo, atormentar a sua alma. Creio que João, por muitas vezes, chorou, sentindo desamparado. E, na verdade, aquele ambiente hostil, aquele ambiente de prisão, tudo ali desfavorecia para que ele sentisse qualquer tipo de alegria. Mas Deus, Ele não depende de circunstâncias. Deus não depende de qualquer outro acontecimento ou algo que possa trazer dificuldades. Quando Deus quer falar com seus filhos, quando Deus decide falar com alguém, Ele vai alcançá-lo. Ele vai trazer a sua voz, Ele vai falar com aquele que Ele deseja falar. Deus fala com seus filhos, esta é uma realidade. Hoje já ouvimos Deus falar. Glória a Deus. E João, naquele isolamento, ele, na sua visão, ele conseguiu ouvir a voz do Senhor. Sabemos que pode alguém, um crente, está no calabouço, na fornalha ardente, aprisionado, pode estar na caverna do isolamento, pode estar na UTI, entre a vida e a morte, ou mesmo no centro cirúrgico, não importa. Deus chega lá para curar, para restaurar, para levantar, para consolar, para salvar e fazer o que lhe apraz. João estava isolado das pessoas, mas não estava isolado dos céus. João estava impedido de andar pelas ruas de Jerusalém terrena, mas João pôde em espírito andar pelas ruas da Jerusalém celestial. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A pregação de João trazia incômodos, confrontava o imperador e toda Roma. E aí a gente começa a entender, compreender o valor que tem o Evangelho. O Evangelho que João pregava confrontava. E aí a gente reflete que quando o Evangelho não traz incômodos, quando a palavra pregada e ensinada não provoca o pecador, e quem ouve não toca na sua alma, não mexe com o seu interior, é porque o Evangelho se transformou em religião.
O verdadeiro evangelho de Cristo provoca o pecador e leva ele de encontro ao seu próprio pecado. Era isso que incomodava o imperador. O saudoso evangelista americano Billy Graham disse: o mundo aceita bem todas as religiões, só não aceita o evangelho, porque o evangelho exige mudança de vida. É impossível viver para Deus sem morrer para o mundo. Aqui está a essência do evangelho que a igreja prega. E a gente tem que ter percepção, discernimento, porque quando o mundo passar a amar, paquerar a igreja, é porque a igreja perdeu a sua essência de igreja, de santidade. João Batista, o preparador do caminho de Jesus, foi decapitado porque a sua pregação confrontava o adultério de Herodes e Herodias. Paulo e Silas foram presos na Macedônia por pregarem e converter o evangelho. Lídia, uma grande empresária, importante empresária, vendedora de púrpura, foi através de Paulo e Silas que aquela jovem que era adivinhadora, que dava renda aos seus senhores, ela foi liberta. Pedro e João foram encarcerados por pregar que Jesus Jesus foi ressuscitado e ter curado o coxo que jazia à porta do templo. E assim, queridos irmãos, foi o martírio de tantos outros. E o que podemos então entender é que o evangelho, ele era para ser odiado. Mateus 10, versículos 16 a 18, diz: eis que vos envio como ovelhas ao matadouro, como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa do meu nome, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Deus utiliza, Jesus utiliza da perseguição. Jesus utiliza de toda forma de opressão que traga sobre a igreja, para que ele testemunhe quem é ele e o que é a salvação. É preciso a gente estar avaliando nesses dias o evangelho que nós estamos pregando e que vivemos. Que evangelho é este? O evangelho que não confronta, o evangelho que não causa arrepios. Precisamos restaurar as nossas pregações. É preciso reaver as letras dos nossos hinos, porque a igreja existe para confrontar mesmo. O evangelho é para ir de encontro ao pecador e ao seu pecado. Este é o papel do evangelho. A igreja precisa voltar urgentemente para este evangelho. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E voltando ao texto do capítulo 5, João contempla e houve milhares e milhões de seres angelicais que adoravam, cantando em alta voz ao redor do trono de Deus. Que cena espetacular! Que coisa extraordinária que João contempla. É indefinível o que João estava ali sentindo. Mas percebe que João estava, irmãos, ali no estado de êxtase muito grande, um êxtase espiritual e também emocional. E é interessante quando observamos no capítulo 1, do verso 10 a 17 também do Apocalipse, quando se inicia as revelações de Jesus a João. E a gente vê que a sua reação é impactante, pelo que ele ouve ver. E o texto diz que João caiu como morto.
Que impacto na presença do Senhor. E ele diz assim, no capítulo 1, versículo 12 a seguir, ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E diz o versículo 17: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glórias ao nome do Senhor. A voz de Deus, a sua palavra, a sua revelação é impactante. Foi assim no Monte Sinai, Êxodo 19, 16 a 19. O Senhor convoca Moisés para conversar com ele. Moisés teria que subir ao Monte Sinai. E naquele dia que o Senhor fosse se apresentar, ou Moisés fosse apresentar ao Senhor, o Senhor ia também se manifestar sua glória diante dos olhos de todo Israel. E o texto diz que ao 3º dia, ao amanhecer, depois de ter santificado o povo, diz que houve trovões e relâmpagos sobre o monte. E o Monte Sinai foi tomado por uma espessa nuvem. E um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. É assim a glória da presença do Senhor. E o verso 17 diz: e Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Versículo 18 diz: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Versículo 18: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia. Eu estou repetindo esse texto: subia como fumaça de um forno, e todo mundo tremia grandemente. E o que eu quero dizer, que a presença do Senhor é assim, ela abala tudo, ela estremece os céus e a terra, ela estremece a nossa alma, ela estremece o nosso espírito, ela estremece o nosso corpo. Eu sinto a presença da glória do Senhor neste lugar. Quem pode sentir, está sentindo, levante a mão, porque a glória está aqui. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. As revelações de Deus sempre causam reações fortes. Quer sejam para manifestar a sua glória, quer sejam para fazer uma repreensão. Sempre haverá um extravasamento emocional e espiritual sem proporções. No livro das revelações de Isaías, no capítulo 6, nós vemos uma reação também da presença, da glória, da voz do Senhor. O profeta messiânico Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Diz que suas vestes enchiam o templo. E foi tão poderosa a voz do Senhor, que Isaías diz que os umbrais das portas do templo se moveram. E a reação de Isaías foi: ah, que eu vou morrer, eu vou ser consumido, por tamanha santidade que é a presença do Senhor.
Ele sentiu-se impuro. Que reação extraordinária na vida do profeta. Oh, glória a Deus. A presença do Senhor Jesus, ela faz com que nós sintamos, irmãos, mais culpa. A presença do Senhor causa impacto. A gente não se sente puro, não se sente santo o suficiente para estarmos diante de tão grande presença. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus é maravilhoso, que o Cordeiro de Deus é poderoso. Ele lavou os nossos pecados, nos purificou de toda injustiça e nos deu acesso ao Senhor, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas nossas limitações. Você está diante do trono, você está diante do trono, você está diante do trono para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O profeta Ezequiel, no cativeiro babilônico, ele tem a revelação gloriosa da glória do Senhor, e foi impactado com a sua voz, e foi tão grande esse impacto, que o texto diz que ele caiu com o rosto em terra. Está em Ezequiel 1:28. Não pode ser diferente, irmãos, quando a glória da presença do Senhor não provocar nada na gente, quando a glória do Senhor não trouxer temor e tremor, quando a glória do Senhor não provocar em nós mudanças, quebrantamento, contrição, é porque estamos em um estado de frieza muito grande espiritual. A glória do Senhor, ela estremece, ela assusta também. Aleluia, ela impacta o coração de quem quer que seja. Muitas vezes, irmãos, a gente cria uma concepção que o ministério, que o pastor é alguém, ou são pessoas que estão tão envolvidos com a glória, que não sente nada, que não percebe nada. Mas eu quero te dizer nesta noite, nesta manhã, fica tranquilo, porque o evangelho também falha. O evangelho são pessoas também que têm limitações, mas tem uma coisa maravilhosa, que esses homens aqui, a glória do Senhor repousa sobre a vida deles, porque o sangue de Jesus os comprou, os redimiu, e Jesus os separou e deu a unção do seu Espírito, deu autoridade espiritual. E nesta manhã eu sinto a vida de cada obreiro aqui sendo revestida com a glória do Cordeiro de Deus. Mas o que se percebe neste tempo da igreja? Falta o impacto da voz e glória de Deus na igreja desse tempo. Estamos atravessando, irmãos, um momento difícil, e que estamos insensíveis à voz de Deus e à glória de sua presença. Adoramos de qualquer forma, nos apresentamos o Senhor muitas vezes com pecados ocultos, mostramos muitas vezes uma capa, escondendo aquilo que de fato nós somos. Como então encararmos a glória da presença desse Deus tão santo? Como temos a ousadia de desafiar a santidade e a justiça de Deus? Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. A igreja desse tempo tem tido dificuldade, aleluia, de sentir a presença do Senhor de forma mais abundante. Vivemos de momento de relapso, de um momento ou outro sentimos a glória, mas a glória da igreja é para ser 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque cada crente aqui é santuário do Espírito Santo, e aonde está o Espírito Santo, a glória, a poder, a unção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá no Monte Sinai, trazendo novamente a reflexão do que houve ali. Antes que Deus manifestasse a sua glória, a sua poderosa voz fosse ouvida por Moisés e o povo, exigiu que todos fossem santificados. Esta era a condição para que ninguém viesse a morrer. Isto está lá no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 9 a 12. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa,
para que o povo ouça. Falando eu contigo e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. E lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás o limites ao povo ao redor, dizendo: guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. E alguém pergunta: por que não morre? Não tem morrido. Pessoas que muitas vezes estão entre nós e não têm uma vida digna. Pessoas até que precisam confessar pecado. Pessoas que não estão em plena comunhão com o Senhor. Que Deus guarde que tenha um aqui. Mas tem pessoas que fazem isso. Estão tão insensíveis e seguras que não serão de forma alguma alcançados pelo juízo e justiça de Deus. Este tem sido uma das grandes dificuldades da glória da presença do Senhor na igreja. Quando chegarmos ou retornarmos a esse grau de sensibilidade à voz do Senhor, quando estivermos preparados no sentido de santidade e pureza, porque nem toda plenitude ninguém está preparado, mas naquele limite que Deus entende que nós alcançamos. Quando alcançarmos a sensibilidade da voz do Senhor e estivermos sendo impactados com a sua palavra. Quantas vezes se prega, e a pregação nos ouvidos de alguém é incômoda e não produz aquilo que ela tem a capacidade para fazer. E nesta manhã, eu levo a nossa reflexão de que a ausência da santidade, seja na nossa vestimenta, seja no nosso comportamento, seja na nossa lida diária, nos nossos relacionamentos. Quando chegarmos à santidade em que o mundo veja que nós somos um povo diferente, é porque chegamos ao avivamento. Quem sabe não seja esse o grande impedimento na vida de alguns, para que se contemple e ouça a poderosa voz do Senhor. E quando falamos em avivamento, nós temos clamado, temos chorado, temos gritado pelo avivamento sobre nós, sobre a igreja, e nada acontece. Não seria a falta da santidade? Falta da verdade? Falta da obediência? Falta de temor a Deus e fidelidade à sua palavra? Consequentemente, por conta disto, falta um mover sobrenatural na igreja abundantemente. São pregações sem autoridade que nada produz na vida de quem ouve. São cânticos sem inspiração do Espírito Santo. A escassez na manifestação dos dons espirituais. E é isso, irmãos, que infelizmente nós estamos atravessando. E isso está nos olhos daqueles que conhecem a palavra, que ora e que geme também nas orações, nos clamores, pedindo: Deus, muda, transforma. Deus, traz uma reação. E às vezes a gente cobra a reação do próprio Deus. Faz alguma coisa, ó Deus. E o desejo de Deus é que sua glória esteja permanentemente na sua igreja.
O desejo de Deus é que a glória do Senhor acompanhe cada um de nós. Quando formos ao trabalho, se formos à faculdade, às escolas, aonde quer que os nossos pés cheguem, a santidade de Deus chegue também conosco. E este é o desejo de Deus, que a sua igreja seja santa, que cada crente seja santo. Sendo assim, o avivamento será derramado, este mundo será sacudido, haverá multidões de vida aceitando a Jesus, haverá abundância dos bens espirituais, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter profecia na igreja abundantemente, porque a glória santa do Senhor encontrou espaço na igreja. E a voz do Senhor é algo extraordinário. O salmista, no Salmo 29, do versículo 3 a 9, diz: a voz do Senhor ouve sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele os faz saltar, aleluia, como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhos de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas, e no seu templo cada um diz: glória, aleluia. Quem sente a glória da presença da voz do Senhor? Eu estou ouvindo a voz do Senhor, nós temos ouvido a voz do Senhor. Seja consolado, seja restaurado, seja tocado, seja reavivado pela voz do Senhor. Aleluia. Voltando ao texto em foco, nos versículos do capítulo 5, a partir do versículo 1, João contempla algo que chama atenção, que mexe com a sua alma. Versículo 1: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E o que se percebe é que o apóstolo ele tem uma percepção reveladora extraordinária, porque o texto diz que o livro estava escrito por dentro e por fora. Como ele sabia que o livro estava escrito por dentro, se o livro estava fechado? Que coisa extraordinária! Era a revelação do Senhor, dizendo que o livro tinha muita coisa escrita ali. Era um livro que era escrito por dentro e por fora. E aqui eu tiro algo, uma figura para nós. E aqui tem uma revelação do Senhor para nós, de que a vida do crente é um livro que deve ser escrito por dentro e por fora. O que está oculto deve ser aquilo que deva estar exposto. Não somos um livro qualquer, somos a escrita de Deus no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu trago novamente o pensamento de Billy Graham, quando ele diz: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É interessante a gente refletir sobre isto. Do livro que somos nós. João contempla o livro que estava escrito por dentro e por fora. Mas como algo que está dentro pode ser percebido? Aquilo que está dentro é percebido quando é exposto, quando é mostrado. É do coração do homem que sai, irmãos, todo tipo de iniquidade. Mas é do coração do homem santo que flui o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! E é interessante que a curiosidade de João para saber o que estava escrito no livro era muito grande. E para aumentar ainda mais sua tensão emocional, ele escuta uma voz de um anjo bradando nos céus, versículo 2: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? João, então, ele se agoniza e chora profundamente, porque ninguém no céu e na terra podia abrir o livro. Está no versículo 3.
esta reação estranha de João, de chorar por não ter quem pudesse abrir o livro, paira um mistério. Todavia podemos conjecturar. Quem sabe João chorava porque ele sabia que se o livro não fosse aberto, estaria incompleta a revelação do Senhor para ele. Ou mesmo que a consumação dos planos de Deus para a humanidade encerraria na morte e ressurreição de Jesus, deixando a igreja e a humanidade à mercê da sorte. Então João chorava. João chorava. Aleluia. Mas em meio ao seu lamento, João é surpreendido e consolado com a voz de um dos anciãos. Versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores. Aleluia. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Eu sei que aqui tem crentes que têm chorado pelas madrugadas, só Deus tem visto tuas lágrimas. Mas nesta manhã, essa palavra profética é para a tua vida: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, quem venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aquele que enxuga as tuas lágrimas nessa manhã, recebe a alegria do céu, recebe contentamento do céu, recebe a alegria celestial, reacende a alegria da tua salvação. Oh, glorifica o Senhor, porque as tuas lágrimas têm chegado diante do Senhor, e Ele te diz nessa manhã: eu estou vendo, eu tenho contemplado as tuas lágrimas, mas eu irei enxugá-lo, assim diz o Senhor. Aleluia. 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 Haverá sim o consolo do avivamento. As lágrimas, os choros angustiantes para o derramar do Espírito Santo vão cessar. Jesus vai abrir o livro e vai ser revelado o que precisa ser exposto, e ninguém vai impedir o que Ele vai fazer com a igreja. Prepara a igreja, vai acontecer um reboliço de Deus a partir do púlpito. Deus vai fazer algo extraordinário na sua igreja. Vai haver exposição de pecado, vai haver, aleluia, exposição de erros. Nesta manhã é Jesus que traz essa palavra. Eu sou Deus Todo-Poderoso, ninguém se oculta aos meus olhos, e meus olhos são como chamas de fogo, os meus olhos passeiam por toda a terra, assim diz o Senhor. Aleluia. E João agora tem a visão daquele que poderia abrir e desvendar os mistérios do livro. Versículo 6. E dizia: olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, aleluia, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E na sua autoridade divina, João contempla ali a autoridade divina do Cordeiro, Jesus, que arrebata o livro da mão do que estava sentado no trono. Aleluia. Com toda a autoridade, eu abrirei o livro. Aleluia. Era como se estivesse dizendo: eu sou o que sou todo-poderoso, eu venci o mundo, eu venci o pecado, a morte e o inferno, e estou vivo para todo sempre. Eu faço e desfaço, exalto e abato, constituo e destituo, sou o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Estamos caminhando para o encerramento. Nos versículos 8 a 12, acontece um grande e poderoso culto do céu. Depois de toda a manifestação do Cordeiro, daquele que abria o livro, do versículo 8, a partir do versículo 8 diz: e havendo tomado o livro, Jesus, o Cordeiro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso,
que são as orações dos santos. Que culto maravilhoso, hein, irmão? Aleluia. As miríades celestiais tocando instrumentos e alçando a sua voz ao Cordeiro. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era muito número deles, milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, diga o Cordeiro, que era morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E é interessante que este culto se estende à terra. Aleluia. Nós vemos, portanto, no versículo seguinte, diz: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja dadas ações de graças, de honra, e glória, e poder para todo sempre. Ou seja, a natureza também adorava ao Senhor, e a igreja nessa manhã também adore ao Cordeiro, porque ele foi morto e está vivo, e está presente aqui, e está aqui representando no pão e no cálice que vamos tomar nessa manhã. Sinta a presença do Cordeiro, sinta a presença de Jesus, seja impactado com a glória da sua presença. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Este culto era resultado da notícia de que o Cordeiro de Deus iria abrir o livro. E aqui vai algo para nós, que toda notícia da igreja na terra repercute dos céus. Se a igreja vai bem, os céus se alegram. Se não vai bem, há choro dos céus. E aí eu faço uma pergunta para nós mesmos: qual notícia tem chegado dos céus sobre nós? O céu está alegre ou está triste com o meu comportamento? Nós estamos aqui nessa manhã para celebrar a memória do Cordeiro. E essa morte de Jesus não foi aleatória. Ela teve propósitos. E os propósitos do Senhor foi restaurá-los, foi limpá-los, foi justificar-nos diante de Deus. Portanto, a expectativa do céu é sempre de alegria com a igreja e com cada crente. Se nesta manhã tem alguém aqui e que sente que os céus não estão felizes, receba a restauração, recebe a cura por meio do Espírito Santo. Sinta novamente a glória da presença do Senhor. Quem sabe há muito tempo não fala em línguas estranhas, seja renovado nesta hora, fala em línguas estranhas. Jesus está aqui. Oh, que glória, a glória da presença do Senhor. Aleluia. E chegou a notícia no céu que a igreja de Jesus em Alagoinhas está em festa nesta manhã, está trazendo à memória o sacrifício redentor do Cordeiro de Deus. A notícia está no céu, a igreja de Alagoinhas está celebrando a ceia. Oh, glória a Deus, glórias ao nome do Senhor. E nós, é festa no céu, é festa na terra, a glória em cima, glória na terra, glória no céu, glória na igreja. Sinta a glória do Senhor presente. Aleluia. Estamos aqui adorando o Cordeiro. Aí vemos no capítulo 1, eu estou terminando, João, quando viu a presença do Senhor, e ouviu a voz do Senhor, ele caiu como morto. Esta é a reação diante do Cordeiro. Aleluia. Portanto, nessa manhã,
nos prostremos ante os seus pés. Seja renovado, seja restaurado, seja curado em nome de Jesus, seja consolado, recebe de volta a alegria da salvação, fale em línguas, profetize, se o Espírito Santo mandar, receba a reconciliação, receba perdão, receba o amor de Cristo, mergulhe, nade nas águas profundas da graça da salvação de Jesus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Por fim, voltando aos versículos 9 e 10, o cântico da adoração ressalta que o sangue do Cordeiro, ele comprou homens de toda tribo e língua e povo e nação e os fez reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, está lá em 1 de Pedro 1,18, ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E o texto diz, e os fez reis e sacerdotes. Quem são esses reis e sacerdotes? É a igreja do Senhor, é cada crente aqui, é rei e sacerdote. Glórias ao nome do Senhor, que vai estar reinando com o Senhor no milênio. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E por fim, no versículo 12, as miríades celestiais cantam a última estrofe do cântico. Expressa não só a grandeza de Jesus, mas o dever e compromisso de honrá-lo, de exaltá-lo. Ele diz, digno é o Cordeiro, aleluia, que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Mas porque o Cordeiro é digno? Ele é digno que foi ele que ofereceu a si mesmo, abdicando-se da sua glória, deixando o céu para vir esta terra, se tornando um homem como nós. E aqui ele foi humilhado, detratado, caluniado, perseguido, condenado e morto. Isso tudo para que a nossa comunhão com Deus fosse restabelecida. E hoje estamos aqui envolvidos nesta comunhão, justificados pelo sangue do Cordeiro. E não há nada, irmãos, que nos acuse mais. Você pode andar pelas ruas, você pode ir para o seu trabalho, você pode ir para a faculdade, aonde colocar teus pés, vai estar a placa do Senhor para todos verem. Não há condenação, não há condenação, não há condenação. Quem sabe alguém chegou aqui, aleluia, com sentimento de culpa, de algo que Jesus já perdoou, é coisa de Satanás. Sinta-se livre, você está perdoado, fique em pé em nome de Jesus, aleluia, sinta-se perdoado. Você tem comunhão com o Pai, você tem comunhão com o Filho, você tem comunhão com o Espírito Santo, você tem a glória do Espírito Santo, você tem a glória do Pai, você tem a glória do Filho, aleluia. Se envolva nesta glória, se envolva nesta glória, se envolva nessa presença. Oh, glória a Deus. Deus quer fazer algo maravilhoso aqui essa manhã. Já começou cedo, Jesus está trabalhando, Jesus vai estar trabalhando. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E de hoje em diante não será, aleluia, esse ano 2025, Deus nos reserva coisas muito grandes, coisas que eu não posso ainda enxergar, mas eu sei que são coisas grandes. A minha alma sente, o meu espírito sente que o mover do Espírito Santo vai acontecer no meio das crianças, no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, entre os senhores e senhoras e até nos anciãos. Vai mover no ministério, vai mover no ministério, vai mover no ministério. Vai ter graça abundante, vai ter unção na vida para curar os enfermos, para expulsar o demônio, e assim a glória do Senhor ser reafirmada. Sinta a glória. Vai sendo renovado, vai sendo renovada, vai glorificando a Jesus. Este é o momento, este é o clima para Jesus batizar com o Espírito Santo, para Jesus renovar, para Jesus curar, para Jesus restaurar, para Jesus reavivar, para Jesus transformar. Sinta a glória do Senhor Jesus.